Fala galera, tranquilaço, de boa? Vamos dar sequência então ao nosso estudo das principais funções orgânicas. A gente vai ver na aula de hoje 4 funções orgânicas: as aminas, as nitrilas, as isonitrilas e os ácidos sulfônicos. Eu vou pedir para vocês assim, uma especial atenção para essa função orgânica chamada amina. E vou pedir para vocês fazerem então uma correlação e não confundir com uma função de nome muito parecido com ela, que são as amidas. Tranquilo? Vamos lá, amina, nitrila, isonitrila e ácidos sulfônicos. Então, olha só, por definição, uma amina ela vai ser uma função derivada da amônia. Tá? A amina é uma das principais funções nitrogenadas. Então, vamos lá, Ademir, eu preciso lembrar de alguma coisa assim, tá? Então, amina e amida são funções que vão conter o átomo de nitrogênio. Como é uma função derivada da amônia, então a gente sabe que a amônia é um gás de fórmula NH3, que eu encontro aqui, né? Então, olha só, aqui eu tenho um H, aqui eu tenho um outro H, aqui eu tenho outro H, e aqui eu tenho um parzinho de elétrons que sobra no átomo central. Obviamente que a amônia, que é esse gás, ela não faz parte da química orgânica, porque a gente sabe que para pertencer à química orgânica, eu preciso que tenha carbono na molécula. Então, olha só, eu posso pegar e trocar esse hidrogênio por um radical que contenha carbono. Eu posso trocar esse segundo hidrogênio por um outro radical que contenha carbono. Ou eu posso trocar os 3 hidrogênios da amônia por um radical que contenha carbono. Nesse caso, eu estarei diante de uma amida, desde que esse radical que eu esteja colocando não seja o grupo carbonila. Então, eu vou fazer aqui, tá vendo? Ó, esse é o grupo carbonila, C dupla O. Se o nitrogênio estiver preso ao C dupla O, você está diante de uma amida. Então, há uma grande chance de você fazer uma prova de química orgânica e aparecer uma função nitrogenada. Há uma grande probabilidade dessa função ser uma amida ou ser uma amina. Então, faça por exclusão. Amida, o N tem que estar preso diretamente ao C dupla O. Se não for isso, provavelmente você estará diante de uma amina. E aí a classificação das aminas lembra sempre que uma amina é uma função derivada da amônia. Olha lá, em que a amônia tem 1, 2, 3 hidrogênios. Então, olha só, se você trocar um hidrogênio por um radical orgânico, você estará diante de uma amina primária. Se você trocar 2 hidrogênios por 2 radicais orgânicos, você estará diante de uma amina secundária. E se finalmente você trocar todos os hidrogênios da amônia, os 3 hidrogênios dela, por 3 radicais orgânicos, você estará diante de uma amina terciária. Desde que um radical desse não seja o C dupla O, aí você estará diante de uma outra função, que será uma amida. E aqui eu tenho algumas considerações importantes a fazer com relação à amônia, né? Então, aqui eu tenho a distância entre as ligações, eu tenho aqui a angulação na geometria, lembrando que a molécula de amônia é uma molécula de geometria piramidal. Eu tenho o ângulo entre as ligações, lembrando que essas ligações foram empurradas para baixo em virtude da repulsão dos pares eletrônicos não compartilhados no átomo central. Entendeu? Então, esse par que sobrou, ele vai empurrar as ligações para baixo. E daí eu quero que vocês lembrem de uma coisa muito importante. O nitrogênio, ele pode doar esse par de elétrons. Tá? Ele pode doar um par de elétrons. Já que está sobrando nele esse par, ele pode doar, ele pode fazer uma ligação coordenada, por exemplo, entendeu? A antiga ligação dativa. Então, Lewis falou que essas substâncias que podem doar o par de elétrons, elas vão funcionar como
bases. Então, percebe que as aminas vão ter como principal característica a característica básica. Ô Ademir, mas por que tu falasse já da amida? Vou colocar aqui embaixo. Ó, você já deu aula sobre a amida e quando o nitrogênio da amida também tem um par de elétrons sobrando, mas você não comentou sobre característica básica da amida. É porque a elevada eletronegatividade do oxigênio atrapalha essa doação do par de elétrons na amida. Por isso que eu nem comentei sobre o caráter básico mais proeminente nela. Mas nas aminas, elas vão ter realmente um caráter básico importante, conferindo a elas, então, a principal categoria de compostos orgânicos com característica básica, tirando os sais orgânicos que vão ser, então, oriundos de uma neutralização de um ácido com uma base. A outra coisa importante, está vendo aqui a amônia que está aqui no quadro aqui? Ela tem o H preso ao N. Ela tem o H preso ao N. Ela tem o H preso ao N. Quando eu tenho o H preso ao N, quando eu tenho o H preso ao F, o H preso ao O ou o H preso ao N, quando eu tenho o hidrogênio preso ao FON, essa molécula faz ligações de hidrogênio. Então, isso confere à molécula uma elevada força intermolecular, o que aumenta o seu ponto de fusão e aumenta o seu ponto de ebulição. Lembra que eu falei, então, essas pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, elas só não vão aparecer nas aminas terciárias, obviamente, né? Porque aqui eu não vou ter mais nenhum. Eu até posso ter o H de uma amina atraindo o N da outra por uma ligação de hidrogênio, mas essa característica de força intermolecular aumentada diminui muito nas aminas terciárias, porque eu vou ter trocado todos os hidrogênios dela por átomos de carbono. Tá? Então, eu quero que vocês lembrem de duas características importantes das aminas. Tem característica básica, porque sobra no nitrogênio um par de elétrons. E elas fazem ligações de hidrogênio, o que as torna mais solúvel em água, aumenta o seu ponto de fusão e aumenta o seu ponto de ebulição. E a nomenclatura delas? Vamos lá. Eu tenho aqui, então, são 3 aminas terciárias, né? Pode ver que, vamos botar para cá aqui, derivadas da amônia. Está aqui a amônia. Então, em todas elas eu troquei 1, 2, eu troquei todos os 3 hidrogênios. Se você perceber, aqui eu tenho um radical etil. Aqui eu tenho um outro radical etil. E aqui eu tenho mais um radical etil. Eu tenho 3 radicais etil presos ao nitrogênio. Então, o nome dela é trietilamina. De boa? Vamos para o próximo do lado. Aqui eu tenho um radical metil, que só tem um carbono. Aqui eu tenho um outro radical metil. Então, na verdade, eu vou ter o que ali? Eu tenho 2 radicais metil. E aqui embaixo eu tenho um radical etil. Então, você coloca em ordem alfabética. Primeiro o E do etil, depois o M do metil. Esses prefixos di, tri, tetra, penta não entram na classificação por ordem alfabética. Entra o nome do radical. Então, esta amina, que é uma outra amina também terciária, o nome dela é etil, dimetil, e o sufixo é o próprio nome da função. Etil, dimetilamina. E, finalmente, olha só, eu tenho aqui o radical o quê? Metil. Aqui eu tenho o radical o quê? Etil. E aqui eu tenho o radical N-propil. Vamos colocar em ordem alfabética? EMP. Etil, metil, propil, amina. Essas aminas assim alifáticas menores são as principais responsáveis pelo cheiro característico do peixe. E aí você vai lembrar que o principal complemento para se comer com peixe vai ser o quê? Vai ser o limão, né? Por quê? Porque o limão ameniza
tem pessoas que sentem bastante e não gostam do cheiro do peixe. É um cheiro mais forte realmente em relação até à carne bovina, não tanto a carne da cabra, do bode tem um cheiro bastante forte também, a carne do porco menos, a carne do boi menos, a carne do peixe, ela também tem um cheiro forte e quando ela começa a se decompor, mais ainda. Tá? Então, um dos complementos para se acompanhar o peixe é o limão. Por quê? Se o cheiro é determinado pela presença de aminas e as aminas são básicas, nada melhor do que neutralizar uma base usando um ácido. Nesse caso, o limão. Quem frita peixe na frigideira sabe que depois é bom botar um pouco de água com vinagre para tirar o cheiro da frigideira. Outra vez eu estou usando o vinagre que é formado por ácido acético e água para neutralizar esse cheiro característico proveniente dessas aminas que dão o cheiro característico para o peixe. E aqui eu tenho uma das principais aminas que a gente tem, né? Então, olha só. Se eu perguntasse para vocês qual é o nome desse radical. Ademir, esse radical é o radical fenil. E como eu tenho aqui em cima uma amina, então é a fenilamina. Classificação dela, ela é uma amina primária, aromática, e às vezes você pode trocar o primária por monossubstituída. Entenderam? Ela é uma amina. Onde é que está a amina? Está aqui. Por que ela é primária? Porque eu troquei um dos H's por um radical orgânico. Ela é aromática porque esse radical que eu coloquei é o núcleo aromático. E a amina primária ela tem que ser monossubstituída. O nome comercial dela é a anilina. É o principal a base para a fabricação de corantes. Tá? É uma amina primária aromática monossubstituída. Tranquilo? Se ligaram nisso? E daí eu tenho uma classe importantíssima, que são os chamados os chamados aminoácidos. Galera, olha só. Quando que é um ácido? Quando tem C, dupla O, OH. Para ser uma amina, eu vou ter que ter o nitrogênio preso em algum carbono que não seja aquele C dupla O. E aqui eu vou ter, então, um radical. Eu acabei de fazer para vocês aí na lateral a estrutura básica de um aminoácido. E esse é um alfa-aminoácido, ou seja, o grupo amina está sempre no carbono vizinho ao grupo ácido. Qual é a importância do aminoácido, Ademir? Pô, faz biologia. Tem o André, tem o Gamba, tem o Castelo, tem a Thalia, tem todos os professores de biologia do Colégio Unificado, professores de extrema capacidade, gabarito, categoria, classe, elegância, altivez, sensatez, beleza, elegância. O aminoácido vou colocar aqui embaixo, né? Então, o aminoácido é a unidade fundamental que vai formar as proteínas. E a gente é o que a gente é porque a gente tem uma organização proteica. Vou falar mais tarde sobre bioquímica. Então, eu tenho ali serina, alanina, cisteína, prolina. Quem faz suplementação para hipertrofiar a musculatura, toma esses aminoácidos hidrolisados, né? Glicina, tirosina, arginina, fenilalanina. Onde é que está o grupo ácido? Está aqui, COOH, COOH, COOH. Tá vendo? COOH, COOH, C dupla OH, C dupla OH. Percebe que no carbonozinho vizinho dele está aparecendo quem? Olha lá. Amina, os mano e as mina. Amina. Olha lá, amina. Tá vendo? Então tá ali, Então esse é um aminoácido. Eu tenho o grupo ácido, que é o C dupla OH, e no carbono vizinho, que é o carbono alfa, por isso que é chamado de alfa-aminoácidos, eu vou encontrar o grupo amina, ou amino. Tá? Fechou? Encerramos a principal função dessa aula, que eram as aminas. Eu vou gastar com vocês agora menos tempo para falar sobre as nitrilas. A nitrila, ela é derivada do ácido cianídrico, HCN. Então,
É um ácido que tem cheiro de amêndoas amargas. Letal. O ácido cianídrico é assim, ó, HC tripla N. Então, o fato de ter esse grupo aqui, ó, o grupo cianeto, olha lá, ó, o grupo CN, torna ele uma nitrila. Então, olha só, eu vou ter aqui um exemplo de uma nitrila. Então, como é que é uma nitrila? É um radical C tripla N. Quantos carbonos você vê aqui? Ademir, eu vejo 2. Então, o prefixo para 2 é o quê? Et. Eu vejo uma ligação simples entre eles. Etan. Como tem o grupo CN, Cartoon Network, olha lá, então é o quê? Etano nitrila. Lembrando que o grupo CN-, que é o ânion, é o cianeto. Então, eu posso chamar também como nome usual de cianeto de, ó, tirando o CN, me sobra o radical CH3. Então, esse aqui é o cianeto de metila. Fechou? Então, essa é uma função derivada do ácido cianídrico. E a função derivada do ácido isocianídrico, que é o HNC, tá? Então, eu vou chamar de isonitrila. É o contrário do HCN, é o HNC. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, por exemplo, CH3, N tripla C. Tranquilo? Olha lá. Uma dupla mais um compartimento de um par de elétrons, tá? De uma dativa ali. Então, esse vai ser, ao invés da nitrila, eu vou ter o mesmo nome, só que eu vou trocar a nitrila por isonitrila. São caracterizadas pela presença do grupo funcional NC e as nitrilas pela presença do grupo CN. Tá? Derivam pela substituição do hidrogênio igual no anterior do ácido isocianídrico. E para a gente encerrar essa aula, sal de amônio quaternário, que é um outro composto também que tem nitrogênio. Só para vocês lembrarem, então, né, eu tenho a amônia, que é o NH3. Eu posso aqui acrescentar mais um H ainda, né? Ou seja, eu posso vir com um hidrogênio que está faltando elétrons e ele se ligar naquele parzinho que o nitrogênio estava disponibilizando para ele. Tá? Então, esse composto aqui, NH4+, eu chamo de cátion amônio. E daí vai extinguir a característica básica dele, né? Porque se é base, é poder doar um par de elétrons, no amônio, o hidrogênio H+, já compartilhou aquele par. Então, ele já extinguiu essa possibilidade. Tá? Esses sais de amônio quaternário, então, olha só, eu tenho que pegar o quê? Para ser um amônio quaternário, eu tenho que pegar e começar a fazer o que agora aqui? Eu tenho que começar a pegar e a trocar esses hidrogênios para pertencer à química orgânica por radicais orgânicos. Então, eles participam, esses sais de amônio quaternário, da composição de amaciantes, condicionadores, lubrificantes, loções. Eles são muito usados porque são tensoativos catiônicos. Tensoativos catiônicos, ou seja, neutralizam cargas negativas deixadas por produtos que apresentam tensoativos aniônicos, como, por exemplo, shampoos e sabões em pós, tá? Sabão em pó. Então, eu tenho aqui uma gota, né? A gente sabe que essa gota se forma aqui especialmente porque a água tem como uma grande característica a sua elevada tensão superficial. Então, aquilo ali é um saquinho de água. Então, essa tensão superficial, que é uma característica da água, porque ela tem as famosas ligações de hidrogênio, tá? Então, para que ocorra o perfeito espalhamento sobre a superfície, eu preciso romper essa tensão superficial, para que a água possa escoar, se espalhar melhor pela superfície. O agente capaz de promover esse tipo de modificação na tensão superficial é denominado de tensoativo. E é o principal componente dos detergentes e dos sabões. Entendeu? Então, assim, para poder fazer com que a água espalhe melhor e flua melhor,
que ela vence essa tensão superficial, eu preciso dos tensoativos, ou seja, substâncias que têm atuação sobre essa tensão superficial. E aí eu tenho os tensoativos, vão ter essa característica. Eles vão ter uma cabeça hidrofílica, para que essa cabeça, então, ela tenha atração pela água, e uma cauda hidrofóbica para que eu possa, então, separar essas moléculas de água, diminuindo a sua tensão superficial. Vamos encerrar, então, exercitando o nome de um sal de amônio quaternário? Vamos lá. Está vendo que ele é um sal? Ó, Edmir, eu só conheço o sal, eu só conheço o NaCl. Então, tá bom. O Cl está aqui. Então, é cloreto de alguma coisa. Tá? Ó, aqui é Cl- e aqui é Na+. Então, esse aqui também é o mais, né? Esse é o... Então, esse composto vai ser um sal de amônio quaternário. Porque percebe que o amônio é o cátion. O que é o amônio? É o cátion NH4. Olha lá, ó. NH4+. Só que eu troquei os 4 hidrogênios por 4 radicais orgânicos. Vamos ao nome? Se tem cloro, é cloreto. Se tivesse bromo, era brometo. Se tivesse flúor, era fluoreto. Se tivesse iodo, era iodeto. Cloreto, o de baixo não é cloreto de sódio, então esse aqui é cloreto de... Vamos lá. Em ordem alfabética. Vamos localizar aqui, então, os participantes. Radical com 2 carbonos. 2 carbonos, o prefixo é et. Então, esse radical é o radical etil. Depois eu tenho aqui o radical derivado do núcleo aromático, que é o radical o quê? Fenil. Então, o nome desse composto é muito fácil e de tão grande fica bonito. Cloreto de, agora em ordem alfabética, etil com 2 carbonos, fenil derivado do núcleo aromático. Depois eu venho o quê? Aqui em cima, pequenininho, o menor radical orgânico que a gente tem, que é o radical o quê? Metil. E finalmente ali embaixo, o radical etenil, que eu pedi que vocês lembrassem que o nome dele é vinil. Então, esse é o cloreto de etil, fenil, metil, vinil. E não é um sal de amônio? É amônio. Olha que legal. Tá? Se bota isso para uma pessoa leiga, ai meu Deus do céu, cloreto de etil, fenil, vinil, amônio. Cloreto de etil, fenil, metil, vinil, amônio. Pô, a pessoa vai dizer, meu Deus, que complexo. Cloreto de etil, radical com 2 carbonos. Fenil, radical derivado do núcleo aromático do benzeno. Metil, o radical mais simples em química orgânica, que é o CH3. Vinil é o nome usual do etenil, que é um radical com 2 carbonos e uma ligação dupla entre eles. E amônio é porque esse aqui é um sal de amônio quaternário. De boa, pessoal? Então, assim, ó, a gente tem um tempo curto, por isso que ficou meio corridinha a aula. Essa aula ainda tinha mais 2 funções, que são as funções carbonílicas, que ficarão para a próxima aula, tá? Que no caso é o aldeído e a acetona. Eu vou deixar um link agora para quem estiver vendo pela primeira vez ou não soube ainda, todos esses conteúdos do 3º ano do ensino médio estão dentro de uma playlist minha, que é a playlist do 3º ano do ensino médio. Eu vou colocar aqui em cima num vídeo para vocês poderem acessar mais tarde. Eu vou deixar essa playlist, que é a playlist completa do 3º ano do ensino médio. Se algum assunto não tiver lá e você estiver assistindo posteriormente a minha aula, faltou ar, manda uma mensagem para mim, tá? Manda mensagem aqui na página mesmo, manda mensagem no Instagram, no Twitter, me encontra em algum lugar, manda um sinal de fogo, um sinal de fumaça. Ademir, eu queria que tu falasse sobre tal assunto específico. Tá? Será um prazer responder. Se eu não souber, eu vou estudar e aí eu vou dar a melhor resposta que eu posso dar para você. Tá? Um beijão, obrigado pela atenção, até a próxima aula. Fui!